Olá, eu sou a professora Jacena Ferreira e vou trazer nesse vídeo para vocês uma forma da gente analisar circuitos, tá? Que é pelo método de análise de malhas. Nesse vídeo, né, eu vou mostrar para vocês o procedimento, né, e o conceito de supermalha, né? Que se caracteriza com alguns tipos de circuito, tá? Vamos ver. Bom, qual é o primeiro, antes de tudo, né? Qual que é o objetivo desse método, né? Então, quando a gente está analisando um circuito, a gente tem várias formas de abordar, de variáveis para trabalhar, mas o método de análise de malhas, né? Ele consiste em você trabalhar com correntes de malha e encontrar essas correntes de malha. Então, a partir dessas correntes de malha, você consegue obter qualquer variável do circuito, seja uma corrente de ramo, seja uma tensão, seja uma potência, mas o objetivo primordial, né, seria realmente encontrar o valor dessas correntes de malha, porque a partir delas a gente pode seguir para qualquer parâmetro que a gente deseja analisar. Bom, só para relembrar, o que seria essa corrente de malha, né? Diferentemente da corrente de ramo, que é a corrente real em cada trecho, né? Em cada elemento, a corrente de malha é um artifício que a gente usa para facilitar algumas continhas, né? Que a gente consegue reduzir o número de equações quando a gente usa a corrente de malha. Então, a gente vai primeiro identificar as malhas, tá? E a quantidade de malhas vai ser o número de correntes de malha que a gente precisa usar para resolver aquele circuito. Então, nesse exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês, a gente tem 3 malhas. Então, eu preciso de 3 correntes de malha. Aqui eu distribuí essas correntes da forma mais óbvia, né? Botando uma corrente para cada malha. Mas eu posso usar os laços também, né? Para fazer essa distribuição, né? Então, mais na frente a gente vai ter a oportunidade de ver isso em um exemplo, tá bom? Bom, então, qual é o procedimento? O que a gente precisa fazer para analisar um circuito através das correntes de malha? Primeira coisa é deixar o circuito que a gente chama de planar, né? Que é o quê? Quando alguns circuitos pode aparecer desenhado um fio sobre outro fio. Então, a gente tenta redesenhar, né? Para deixar de forma que fiquem bem claras quais são as malhas, né? Até facilita nosso trabalho aí quando formos distribuir essas correntes de malha. Segundo passo, eu vou definir uma corrente de malha para cada malha. Eu pus laço aqui ou laço, né? Porque, como eu mencionei, não necessariamente eu preciso distribuir as correntes de malha, uma corrente para cada malha. A quantidade, sim, é essa. Mas eu não preciso necessariamente usar esse caminho que são as malhas. Eu posso usar outros caminhos que são os laços, tá? Isso, como eu falei em um exemplo, talvez fique mais claro, tá bom? E o sentido que eu vou botar aí essas correntes, tanto faz. Pode ser horário ou anti-horário. E também, assim, eu boto numa malha num sentido, não quer dizer que a outra malha eu precise colocar no mesmo sentido. Não. Cada corrente de malha é independente. Eu posso arbitrar da forma que eu achar mais conveniente. Na sequência, aí sim, depois que eu faço a distribuição das minhas correntes de malha, eu vou partir para a lei de Kirchhoff das tensões. Então, a lei das malhas. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou percorrer essas malhas, né, considerando a influência de cada corrente de malha. Então, tem algum elemento que ele vai ser percorrido por mais de uma corrente de malha. Então, vai ser gerado ali mais de uma parcela de tensão. Então, todas essas parcelas devem ser contabilizadas, tá? E o sentido que eu vou percorrer, eu também posso escolher no sentido horário ou anti-horário, independente do sentido que eu já escolhi para as correntes. E também da mesma forma, uma malha eu posso percorrer num sentido, outra malha eu posso percorrer em outro, né? Não tem relação alguma, né? Pode ser eu posso arbitrar da forma que eu achar realmente mais conveniente. Bom, aí alguns lembretezinhos aí, tá? Para esse método, a gente não pode percorrer, né, ramos, ou seja, malhas que envolvam ramos com fonte de corrente. Por quê? Quando a gente percorre a malha, né, quando a gente fala isso, a gente está somando tensões, né? Eu vou somar uma tensão no elemento, vou somar a tensão no elemento até fechar o caminho e igualar a zero. É isso que Kirchhoff fala na sua lei para as tensões. Então, eu não conheço, pelo menos, né, não a princípio, qual é a tensão nos terminais de uma fonte de corrente. Eu conheço a corrente, mas a tensão não. Então, como é que eu vou somar essa tensão? Né? Então, a gente não vai percorrer essa fonte de corrente. E aí, como é que eu vou resolver esse circuito se eu vou ter uma equação a menos? Lembra que o objetivo desse método é encontrar os valores de correntes de malha, das correntes de malha? Então,
quando eu tenho uma fonte de corrente, eu já ganho uma informação sobre essas correntes. Seja diretamente o valor de uma das correntes de malha, seja a combinação de duas ou mais correntes de malha, eu já conheço alguns valores. Então, né, é um toma lá da cá. Então, a gente não percorre esse ramo com fonte de corrente, mas a gente ganha essa informação de corrente que a fonte oferece, certo? Então, não cometam esse erro. Bom, e isso aí, né, resultado do que eu acabei de falar, né, então a gente sempre vai ter o seguinte, sempre que eu tiver uma fonte de corrente no circuito, a gente não vai poder percorrer aquela malha, então vou ter uma equação a menos, mas eu vou ganhar uma outra equação, né, que vai me relacionar às correntes. Então, como regra, cada fonte de corrente, tá, vai eliminar uma equação de malha. Então, sempre que eu tiver uma fonte de corrente, eu vou deixar de percorrer uma malha. Se eu tiver duas, eu vou deixar de percorrer duas malhas. E assim sucessivamente. Tá? E uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é a lei de Kirchhoff para as correntes. Né? Notem que a gente não mencionou a lei de Kirchhoff para as correntes nesse método. Por quê? Não tem sentido aplicar a lei de Kirchhoff para as correntes, né, a lei dos nós, quando a gente está trabalhando com correntes de malha, tá? Então, esqueçam a lei de Kirchhoff para as correntes quando a gente estiver trabalhando com corrente de malha. Por quê? Vamos analisar aqui esse circuitinho aí, ó, né? Esse mesmo que a gente está usando como exemplo. Então, se eu olhar a malha 1, a malha 2 e a malha 3, né? Eu tenho minhas correntes de malha aí. Aí, se eu prestar atenção nesse nó A e olhar para a corrente de malha I1, ela está passando pelo nó A, né? Então, o que acontece? Ela, ao mesmo tempo, está entrando e está saindo no nó. É uma coisa meio confusa, né? Então, isso acontece porque realmente não tem sentido a gente usar leis de Kirchhoff para as correntes quando se trata de corrente de malha, tá bom? Então, a gente só vai usar a lei dos nós quando estiver trabalhando com corrente de ramo, né? Que são as correntes reais em cada elemento, tá bom? Então, nada de usar a lei dos nós com corrente de malha. Bom, e o conceitinho de supermalha, né? Na verdade, é uma nomenclatura que é usada, mas a gente naturalmente já aplica esse conceito, né? Se por um acaso estiver usando o método corretamente, né? Quando é que é caracterizada uma supermalha, tá? É quando eu tenho uma corrente conhecida num ramo que está unindo duas malhas, tá? Como, por exemplo, esse circuito que eu desenhei aqui para vocês. Então, ó, eu tenho essa primeira malha, essa segunda malha, e tem uma corrente, uma fonte de corrente no ramo que liga essas duas malhas, né? Ou seja, é um valor conhecido, tá? Lembra que eu falei que a gente não percorre ramo que tem a fonte de corrente? Então, eu tenho duas malhas, né? Então, eu vou ter duas correntes de malha. Se eu não tivesse essa fonte de corrente, eu ia ter de percorrer duas malhas. Mas como eu tenho essa fonte de corrente, eu só vou ter de percorrer uma. Por quê? Lembra que cada fonte de corrente elimina uma equação de malha. Então, se eu tenho duas malhas e tenho uma fonte de corrente, então eu vou retirar uma equação de malha e só vou percorrer uma. Que caminho é esse que eu vou poder percorrer sem passar pela fonte de corrente, né? Fica claro de ver aqui, ó, que é o trecho mais externo. Concordam? Então, ó, eu vou ter de levar em consideração a corrente 1, a corrente 2 em cada malha, porque isso não pode mudar mesmo tendo fonte de corrente, né? Mas a questão é só que eu não vou percorrer esse ramo central. Eu vou só percorrer esse ramo mais externo, esse laço, na verdade, né? E a outra equação eu vou tirar da onde? Que a corrente I, né, da fonte, é uma corrente de ramo, é uma corrente real aqui, e ela vai ser composta por duas parcelas, as correntes de malha, I1 e I2, tá? Então, quando a gente for percorrer, né, a gente vai percorrer esse laço mais externo, que é justamente o que a gente chama de supermalha, tá? Mas lembrando, ó, que nesse trecho aqui do circuito está circulando a corrente I1, e nesse trecho do circuito está circulando a corrente I2, tá? Então, só para deixar bem claro, tá bom? Então, o conceito de supermalha, na verdade, é só uma nomenclatura que é dada a essa situação específica. Mas, se por um acaso você aplicar as regras corretamente, não precisa se preocupar com ela, tá bom? Então, eu vou trazer para vocês dois circuitos, tá? A resolução deles como exemplo para o método de análise de malhas.
Esse primeiro circuito é composto por 3 malhas, com uma fonte de corrente e uma fonte de tensão. E a gente vai ter de encontrar essa tensão V0 aí. E o outro exemplo, né, é um circuito bem parecido, tá? A diferença é aqui que a gente tem uma fonte dependente de corrente, tá? Essa é uma fonte dependente de corrente, né, que depende de uma outra corrente que é I0, que é a corrente que passa aqui em cima. E o objetivo é encontrar essa tensão Vx, certo? Então, segue o roteiro, que aí vou mostrar para vocês como resolver esses exercícios, tá? Segura aí.